Ouça e estude a Bíblia na linha do tempo. Ouça e estude a Bíblia de forma audiovisual e entenda o texto no seu contexto na ordem dos acontecimentos. Leitura dos textos: Mateus 9, de 14 a 17, Marcos 2, de 18 a 22, Lucas 5, de 33 a 39. Então os discípulos de João aproximaram-se de Jesus, juntamente com algumas pessoas, e lhe perguntaram: Os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, assim como os fariseus. Por que os teus discípulos não jejuam, mas comem e bebem? Jesus respondeu: Podem, por acaso, os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, eles não podem jejuar. Dia virão, porém, em que o noivo lhes será tirado. Então naqueles dias jejuarão. E lhes propôs também uma parábola. Ninguém tira um remendo de uma roupa nova para costurá-lo em roupa velha, pois rasgará a roupa nova, e o remendo novo não combinará com a velha. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxará a roupa velha, aumentando ainda mais o rasgo. Disse ainda: Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, derramar-se-á, e os odres se perderão. Pelo contrário, vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos se conservam. E acrescentou: Ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja imediatamente o novo, porque diz: o velho é melhor. Explicação de Mateus 9.14 e 17, Marcos 2.18, 22, Lucas 5.33 e 39. Este episódio acontece logo após o chamado de Levi, Mateus e o grande banquete realizado em sua casa. Jesus estava sendo criticado por associar-se com publicanos e pecadores, e agora surge uma nova questão: o jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus observavam práticas religiosas rigorosas, enquanto os discípulos de Jesus pareciam não seguir o mesmo padrão. A pergunta feita a Jesus revela uma preocupação com a aparente diferença entre seu ministério e as tradições religiosas da época, o contexto do jejum entre os judeus. Na lei de Moisés, havia apenas um jejum obrigatório anual, realizado no dia da expiação. Entretanto, ao longo dos séculos, os líderes religiosos desenvolveram o costume de jejuar com maior frequência. Os fariseus costumavam jejuar 2 vezes por semana, considerando essa prática um sinal de devoção. Os discípulos de João Batista também jejuavam regularmente, provavelmente como expressão de arrependimento e expectativa pela chegada do reino de Deus. Diante disso, muitos não compreendiam por que os discípulos de Jesus não praticavam o jejum da mesma maneira. Jesus se apresenta como um noivo. A resposta de Jesus começa com a figura de um casamento. Podem os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? No mundo judaico, uma festa de casamento era um dos momentos mais alegres da vida social. Durante vários dias, os convidados celebravam com o noivo e sua família. Jejuar durante uma ocasião festiva seria totalmente inadequado. Ao comparar-se ao noivo, Jesus faz uma declaração muito significativa. No Antigo Testamento, Deus frequentemente era retratado como o esposo de Israel. Agora Jesus assume para si essa imagem, revelando sua identidade messiânica e divina. Sua presença entre os discípulos era motivo de alegria, não de luta. O reino de Deus havia chegado de maneira visível através dele. Portanto, aquele não era o momento apropriado para jejuar. A primeira referência à morte de Cristo. Jesus prossegue dizendo: Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. A expressão será tirado aponta para sua futura prisão, morte e partida. Aqui encontramos uma das primeiras referências veladas à crucificação. Jesus não condena o jejum. Pelo contrário, ensina que haverá tempo apropriado para essa prática. Enquanto ele estava fisicamente presente, seus discípulos celebravam a chegada do reino. Depois de sua partida, o jejum voltaria a ter seu lugar como expressão de busca espiritual, dependência de Deus e expectativa pela volta de Cristo. O remendo novo em roupa velha. Jesus então apresenta a primeira parábola. Uma roupa velha já está desgastada e encolhida pelo uso. Se alguém costurasse nela um pedaço de tecido novo, o remendo encolheria após a lavagem e acabaria rasgando ainda mais a roupa.
A lição é clara. O Evangelho não veio apenas para acrescentar alguns ajustes ao antigo sistema religioso dos fariseus. A mensagem de Cristo não era uma simples reforma do judaísmo tradicional. Deus estava realizando algo novo e maior. O reino anunciado por Jesus não podia ser limitado pelas tradições humanas acumuladas ao longo dos séculos. O vinho novo e os odres velhos. Em seguida, Jesus utiliza outra ilustração. Os odres eram recipientes feitos de pele de animal usados para armazenar vinho. Quando novos, eram flexíveis e podiam suportar a expansão causada pela fermentação do vinho novo. Porém, quando envelheciam, tornavam-se rígidos e quebradiços. Se vinho novo fosse colocado em odres velhos, a pressão da fermentação faria os recipientes romperem, causando perda tanto do vinho quanto dos odres. O vinho novo representa a nova realidade trazida por Cristo. Os odres velhos simbolizam estruturas religiosas incapazes de receber a plenitude da obra de Deus. O Evangelho exige transformação interior e não apenas adaptações externas. Jesus não estava rejeitando as escrituras do Antigo Testamento, mas confrontando interpretações legalistas que haviam obscurecido seu verdadeiro propósito. A observação exclusiva de Lucas. Lucas acrescenta uma frase que não aparece em Mateus nem em Marcos. Ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja imediatamente o novo, porque diz, o velho é melhor. Jesus estava descrevendo a resistência natural das pessoas à mudança. Muitos líderes religiosos estavam tão acostumados às antigas tradições que não conseguiam reconhecer a novidade daquilo que Deus estava fazendo por meio do Messias. O problema não era o Antigo Testamento, mas o apego às tradições humanas e à religiosidade estabelecida. Aqueles homens preferiam a segurança do que conheciam a transformação proposta por Cristo. Lições principais do texto. Jesus é o noivo prometido, cuja presença traz alegria e cumprimento das promessas de Deus. O jejum é uma prática legítima, mas deve ser realizado no tempo certo e com a motivação correta. O Evangelho não é um remendo para uma religião antiga, mas a manifestação de uma nova aliança estabelecida por Cristo. A verdadeira fé não consiste apenas em observar tradições religiosas, mas em receber a transformação que Deus opera no coração. A resistência à obra de Deus muitas vezes surge porque as pessoas se apegam ao que já conhecem e têm dificuldade em aceitar aquilo que Deus está fazendo de novo. Este episódio mostra que Jesus não veio apenas corrigir alguns aspectos da religião judaica de seu tempo. Ele veio inaugurar uma nova era na história da redenção, centrada em sua pessoa, em sua obra salvadora e no estabelecimento do reino de Deus. Ouça e estude a Bíblia na linha do tempo. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha.